obrigado por estarem aqui hoje. Um lindo dia hoje. Geralmente quando estamos aqui em cima ou vai chover, ou está a chover, ou thundering. Right? Hoje está um belíssimo dia. Muito obrigado por estarem aqui conosco. Gostamos muito da vossa presença e do apoio que vocês dão a nós todos os anos. Claro que tivemos a pandemia e não tivemos aqui 2 anos seguidos e agora estamos cá a celebrar e é o que é importante. I'm going to switch over to English. Thank you everyone for being here today. It's an honor to have you with us. Thank you for your support. Usually when we do this every year, it's either raining, going to rain, thundering. I remember one year we had to all just run into City Hall there. I don't know if you remember that. But today it's a glorious day, it's a happy day, it's a sunny day, and we're all here happy and healthy, even though we had this huge pandemic. And I'm so glad that we're able to be out together. So we are going to continue with our ceremonies, and we are going to start with the American National Anthem by Andrea Vargas. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave? Portuguese one. Oh, meu amor, anda comigo. Vamos lá um passeio os dois. Vamos, senhora. Vamos lá. And now we're going to have the Portuguese national anthem, again by Andrea Vargas. Wasn't she wonderful? Yes. Heróis do mar, nobre povo, nasce valente e imortal. Levantai hoje de novo, esplendor de Portugal. Entre as brumas da memória, ó pátria, sente-se a voz dos teus engrejos avós. Guiade e guiate a vitória, as armas sobre a terra, sobre o mar. As armas pela pátria lutar, contra os canhões marchar. And I have big
It was very rude of me. I didn't introduce myself. My name is Angela Amaral, and I think I've been a member of this committee for about 17 to 18 years, not really sure. And I was 4 years president. The first and the second woman here, yay, president. So next we're going to have City Council President on behalf of Mayor Mitchell, because of course he's unable to be here today because of the graduation. So Ian Abreu. Good evening, everyone. And it's a pleasure for me to be here, not only as the New Bedford City Council President, but also representing Mayor Mitchell, who sends his regards and his regrets. Again, he couldn't make it here this evening because he is at the New Bedford High School graduation. As a proud Portuguese and Madeiran American, I'm very proud to be Portuguese. I'm very proud of my culture. I was raised with to have a deep, esteemed regard and respect for my heritage, my grandparents and great-grandparents, especially my great-grandparents who immigrated to this country in the turn of the 20th century. When I think about our culture, our Portuguese culture, and I look all throughout the city, I think it's fantastic when I see, more than ever in the history of the city of New Bedford, we are seeing more Portuguese, Cape Verdean, and Latino American businesses opening up in the city, and we're seeing more Portuguese, Luso-American, Cape Verdean American, and Latino American step up and take a leadership role here in the city of New Bedford. I think that's wonderful. For example, on the New Bedford City Council, do you know that 8 of the 11 members are of Portuguese or Cape Verdean descent? I think that's pretty cool, right? You're well represented on the New Bedford City Council. Speaking of which, I am proud to be joined by my friends and colleagues in government. We have Ward 6 Councilor Ryan Pereira, who will give a few remarks later on behalf of the council. We also have Shane Burgo on behalf of the New Bedford City Council, Councilor at Large. Thank you both for being here. Speaking about our culture and speaking about how proud I am of our Portuguese culture, I'll just leave you with this. Even though my heritage or my family, my ancestral ties are tied into the island of Madeira, I don't care if you're from Madeira, St. Michael, Terceira, Fluge, the continent. I don't care where you're from. We are all one Portugal, okay? We are one nation. So I hope, and we get the banter at our dining room table too, because different families, different friends. Oh, Terceira is the most prettiest island, or São Miguel's the prettiest, or Fluge, or Curvo, or the continent. They're all beautiful, okay? And the continent is beautiful. We are one nation. We are one. I'm getting. What do they have to say over there? Fayal. What island? Fayal. Well, if I list, okay, Fayal, Pico, Tony's right here, Pico. I'll list them all, okay? Graciosa, Santa Maria, right? But the point I'm getting is that we are all one island, all one nation, and I'm honored to be here. So, Dulce, before I wrap up, if you wouldn't mind joining me, I do have a resolution on behalf of the mayor of the city of New Bedford. Again, he couldn't be here, so I'm happy to read this resolution on his behalf. Be it hereby known to all that the city of New Bedford, Massachusetts, hereby offers its congratulations to the Day of Portugal Committee in commemoration of the 25th annual Day of Portugal celebration, which promotes and preserves Portuguese culture and tradition. The entire citizenry extends its very best wishes on this memorable occasion and expresses the hope for continued good fortune given on this 10th day, June of 2022, given by the Honorable Mayor Jonathan F. Mitchell. Congratulations. Thank you again, and we'll be back again soon. There you go. Thank you, Ian. I'd like to acknowledge some people here, and I'd like to acknowledge os veteranos do Sporting Clube da Horta. Estão aqui hoje conosco. Muito obrigada por terem vindo. We also have Chris Hendricks, state rep, here with us today.
And also Centro Luso is also here with us today. Yay! To continue on, we have a state rep. This state rep, before I say your name, I don't think I can think of a day or a day of Portugal that he has not been with us. I believe he has been here right from the beginning, and that says a lot. So I really, from the bottom of my heart and our committee, we thank you so much for your support. You're always there when we need you. So thank you. So, and of course Naomi. No, Naomi is also here. Thank you, Naomi. So before further ado, I will invite State Rep Tony Cabral. Yeah. Well, good afternoon, boa tarde. Let me begin by thanking Angela for the compliment. I thank you very much for all those nice, kind words. I'm going to start having her introduce me every time. But I want to recognize also Dulce and her work and the entire committee. They do a lot of work, not only on the week of the festivities or the day of the festivities, but it's really all year round to really plan an activity of this nature. So I think they ought to be congratulated, and thanks very much. The second woman, president of this feast, let me tell you, we need more women involved in our community, in our community organizations, and let's use Angela and Dulce as the examples for that. So all of you out there, if you don't belong to an organization, you ought to. If you're not active in a particular board of an organization, I think you ought to consider it. Bem, também quero agradecer e dar as boas-vindas àqueles veteranos do Sport Clube da Horta. Eu sei que tem pelo menos um membro, é do Pico, não é? Muito bem, não é? Sabia que tinha que ter alguém do Pico. Não conheço ninguém do Faial que não haja alguém do Pico, não é? Mas, no entanto, estamos aqui para celebrar o Dia de Portugal, das comunidades e de Camões. Para mim, é uma celebração das comunidades. Temos aqui para celebrar os nossos sucessos, os nossos desafios e a nossa participação nesta comunidade, nesta cidade, neste Estado, neste país. As nossas tradições, a nossa cultura veio sem dúvida nenhuma enriquecer a cidade de New Bedford, enriquecer o Estado de Massachusetts e enriquecer os Estados Unidos. Nós, como comunidade, também sabemos dar resposta quando somos chamados. Eu vou dar só 2 exemplos, porque nós, e para aqueles que não conhecem, o primeiro soldado das Forças Armadas Americanas de New Bedford a falecer no Vietnã foi um imigrante que morava no River Street. Veio para a América, da Ilha de São Miguel com os seus pais, tinha apenas 10 anos de idade. Aos 20 anos, faleceu no Vietnã a defender o quê? Defender os nossos direitos, defender as nossas liberdades, para que nós possamos estar aqui hoje a celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades. O sacrifício que eles fazem. Também, o primeiro soldado de New Bedford a falecer na Primeira Guerra Mundial de New Bedford, também um luso-americano, também um americano de descendência portuguesa. E vocês conhecem de certeza, já ouviram falar, há um monumento no sul da cidade chamado Goulart Square. É o Sr. Walter Goulart, que foi o primeiro soldado de New Bedford a falecer na Primeira Guerra Mundial. Portanto, novamente não esqueçam, nós sabemos dar resposta, nós sabemos participar, nós sabemos defender os nossos direitos e, portanto, estamos todos de parabéns nesse sentido. Como o hino português diz, nobre povo. Nobre povo. E somos nobres. Somos nobres. E também, no hino diz assim, levantai de novo o esplendor. Neste caso, o esplendor de Portugal,
mas podíamos dizer o esplendor da comunidade portuguesa aqui em New Bedford, aqui em Massachusetts e nos Estados Unidos. Portanto, temos orgulho, somos orgulhosos, sabemos participar onde estamos, sabemos defender os direitos e daquilo que nós temos direito também de ter, sabemos o fazer. E vamos continuar a fazer, como o Ian mencionou, temos mais e mais pessoas envolvidas em posições de liderança na cidade de New Bedford e não só, no City Council e noutras posições de descendência portuguesa. Isso é devido a vocês todos. Participarem, estarem envolvidos, serem cidadãos americanos, votarem, participarem na vida cívica e política desta cidade. É importante. A gente também sabe administrar. A gente também sabe administrar, não é só seguir os outros. Também sabemos liderar. E temos montes de exemplos, não só a nível político, mas cívico, principalmente nas nossas comunidades, nas nossas organizações, especificamente esta comissão organizadora do Dia de Portugal e das comunidades e de Camões. Well, thank you very much for coming. It's always nice to see so many of you here to celebrate this particular occasion, the Day of Portugal, Camões. And for me, as I always say, really it's about the Portuguese communities and our challenges over the years, but our successes as well. I want to tell you that we are a community that know how to answer when we are called to answer and defend our liberties, our rights, and the values of this country. We stand for that. So I'm going to cut. I don't want to go on. There are other folks to speak. Sometimes I have a tendency of going a little longer, but I want to recognize also my colleague here, Chris. Chris, you want to come up for a couple of words? Chris, by the way, on his father's side, is from Flores. So Chris, come on. Over the past couple of years, I've only been to Portugal a couple of times, and I agree that Flores is the most beautiful island. I just want to thank everyone for putting this together. Thank you for coming out. And like Tony said, you know, the sense of community we have with our roots in Portugal, our roots in Cape Verde, is really remarkable, and it makes us stronger. So thank you for all coming out, and thank you for putting this together. Thank you to all of you. Next, we have a woman that in Portuguese we say a mulher da guerra. And let me tell you, she is. Next, we will have our president of the Day of Portugal, Dulce Matos. Before I start my speech, I would like a moment of silence in memory of one of our board members that passed away last month, Senhora Maria Santos. Thank you. Como a Ângela disse que eu sou uma guerreira, não, a senhora Santos era uma mulher pequenina, mas uma grande guerreira. Muitas saudades que a gente tem dela. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que estão aqui, os amigos do Faial, está ali um picaroto ali, aquela Rita também da picarota, todos vós aqui do continente, Açores, Madeira, Cabo Verde, seja onde é que for, bem-vindos e muito obrigado por estarem aqui presentes. Boa tarde. É com imenso gosto que estamos aqui juntos mais uma vez para celebrar o Dia de Portugal, Camões e das comunidades. Como é tradição, assinalamos o 10 de junho, neste mesmo espaço, anualmente com o simbólico içar da bandeira. Este ano aconteceu posterior ao nosso arraial. Aproveito para agradecer do fundo do coração todas as pessoas que fizeram parte com que a festa se realizasse este ano,
Após 2 anos de interregno devido à situação pandémica, regressamos como música, comida, principalmente com o convívio. Sempre com o Portugal na mente, sobretudo no coração. Sem a ajuda de uma comissão de voluntários empenhada em levar a cabo os eventos e o público que nos vem festejar não é real. Por isso, muitíssimo obrigado por tudo. Apostamos num local diferente este ano, com excelentes condições, e esperamos que no futuro a festa de 10 de junho em Bedford continue a crescer e que seja cada vez melhor. Esta tarde estamos aqui na baixa de uma cidade cujos portugueses deixaram e continuaram a deixar a sua marca. E muito me orgulho poder presidir a esta cerimónia, onde o nosso verde e vermelho voará junto à casa desta cidade. Servi os meus mandatos com imensa honra e poder fazer algo que celebrasse a nossa cultura, junto com os meus conterrâneos, seus filhos e netos, que mostrassem aos outros povos aquilo que somos. Muito obrigado a todos. Feliz Dia de Portugal. Viva Portugal! Didn't I tell you? Next, we have a very special person here. In behalf of the City Council, Ward Councilor 6, I think I said it backwards, Ryan Pereira. Boa noite e bem-vindo às celebrações do Dia de Portugal da cidade de New Bedford. Obrigado, Senhora Amaral, Senhor Presidente Abreu, conselheiros da cidade, convidados e todos vós. Eu sou Ryan Pereira, conselheiro do bairro 6. Não falo bem português, mas foi importante para eu falar hoje, neste dia que celebramos o Dia de Luís de Camões. Hoje, milhares de luso-americanos vão celebrar o Dia de Portugal. Eu tenho orgulho de celebrar a nossa cultura juntos. As obras de Luís de Camões são consideradas iguais às de Shakespeare, Homer, Virgil e Dante. A minha geração deve continuar as tradições e a cultura do nosso passado. Por isso, é com orgulho que eu represento a Câmara neste dia especial. Obrigado, boa noite e feliz Dia de Portugal. E em seguida temos o nosso cônsul de Portugal aqui em New Bedford, Dr. Rogério Lopes. Obrigado, boa noite. Tinha o discurso preparado em inglês, mas acho que vou fazê-lo em português. Boa tarde, muito bem-vindos ao Dia de Portugal. Estou muito feliz por vê-los aqui todos nesta belíssima tarde. Pelo que sei, geralmente chove muito e temos que nos abrigar. Senhora Presidente Dulce Matos, é com grande prazer que digo que só através do seu trabalho, muito difícil de cumprir, conseguimos estar aqui hoje todos presentes. Não só através do seu, mas também de todos os membros. O sacrifício que fazem em relação ao tempo que passam em família. E por todos os eventos promovidos durante esta semana, no qual eu estive presente no primeiro dia. Eu também gostaria de reconhecer a presença do Ministro Português da Educação, que, em visita a Boston, acedeu a estar aqui hoje também presente. Pode dizer em inglês, está em inglês, meu filho, não há problema. Pode ler em inglês. On this day of Portugal, Camões and the Portuguese communities, I address everyone in my capacity as representative of the Portuguese government for this region, where for the first time I'm happy and honored to celebrate it with the Portuguese community of this area.
Ladies and gentlemen, when George Washington and a group of noble gentlemen signed the Declaration of Independence, they used Portuguese wine from Madeira for the toast. I bet that they couldn't imagine that from that moment on, Portugal and the United States would become important partners and allies. We share important values and a commitment to human rights, liberty and democracy. But more than good allies, our two nations have been good friends. Of course, good friends have their ups and downs. They have their difference of opinion. But for more than 200 years, the relationship between Portugal and the United States has become stronger. For this good relationship to be successful, one element is very important, perhaps the most important of all. It's the people. Governments come and go, presidents come and go, but the people remains. The Portuguese that came from the Azores, Madeira, or the mainland came to work with honor and dignity and helped shape this great and strong American nation. In New Bedford, in the whaling and textile industry, but also through the country in those sectors of society. In all areas, the Portuguese have made a positive contribution and have proudly served the country. So, in my capacity as official representative of Portugal and the Portuguese government here in the southeastern Massachusetts, let me thank you for what you have been doing for the development of this wonderful country while honoring and elevating the name of prestige of Portugal. In conclusion, let me say, to celebrate the 10th of June is to celebrate the most symbolic date to all Portuguese citizens. When we celebrate the Day of Portugal, we celebrate a country with nearly 900 years of history that has been faithful to its traditions while embracing the modernity. When we celebrate the Day of Portugal, we celebrate the language shared by so many people and countries around the world. When we celebrate the Day of Portugal, we celebrate the Portuguese communities abroad. Those like you who love and respect the country you live in, but didn't lose your connection to where it all began, honoring your Portuguese heritage. Finally, when we celebrate the Day of Portugal, we think of those who made it possible, your parents, grandparents, or great-grandparents, that made the sacrifice coming to a different country, looking for new opportunities, hoping for a better life, but most of all, to fulfill dreams and give a brighter future to their children and grandchildren. Today, on the Day of Portugal, all alike, Portuguese or Americans of Portuguese descent, should take a moment to ponder and pay tribute and homage to them. Thank you for your attention. Viva Portugal! Muito obrigado, Dr. Rogério. Agora tenho o imenso prazer também de anunciar o Dr. João Costa, que é Ministro de Educação de Portugal. Muito obrigado, muito boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui em representação do Governo de Portugal nesta celebração do nosso dia, do dia do nosso país, do dia da nossa língua, do dia das nossas comunidades. Hoje estamos 10 membros do Governo espalhados por vários lugares do mundo, que são também, não são países completamente estrangeiros, são bocadinhos de Portugal, porque as nossas comunidades portuguesas fazem com que aqui, nesta rua, nesta cidade, em todos os lados do mundo, haja Portugal. Por isso o que eu vos trago é uma palavra, em primeiro lugar, de agradecimento. Um obrigado profundo do Governo português por permitirem que Portugal esteja presente em todo o mundo. Na língua, no trabalho que fazem, no quanto enriquecem estas comunidades onde estão. Não, um imigrante português não é alguém que vai apenas trabalhar noutro país. É alguém que vai levar o que é ser português a esse país e tornar as comunidades para onde vai ainda mais ricas, ainda mais produtivas.
É também alguém que, na verdade, mesmo estando longe, nunca sai de Portugal, porque o coração está lá, a saudade está lá, a memória está lá, mas Portugal também está cá com cada um de vós. É também um dia de agradecer o manterem a língua portuguesa viva. Dizia que o representante do City Hall não fala bem português. Fala sim. Nós falamos todos de forma diferente português. E a riqueza da nossa língua é esta língua que é falada em Lisboa, em Cabo Verde, na Madeira, nos Açores, em New Bedford. É falada por aqueles que nasceram em Portugal, é falada pelos netos e bisnetos dos que já nasceram aqui, é falada por aqueles que não nasceram a falar português, mas vão aprender a falar português. E isto acontece porque nós temos escolas, academias, como aqui a Discovery Language Academy, que fazem um trabalho extraordinário para preservar a nossa língua viva. Quero agradecer-vos também por manterem a cultura portuguesa viva. Quantos passarão hoje e verão estes fatos tradicionais destas crianças e vão perguntar quem são eles, de que país são, e vão aprender. E aquilo que cada português faz no estrangeiro é ensinar a todos o que é a nossa cultura, a cultura mais antiga, a cultura mais contemporânea, os poemas do Camões com 5 séculos, mas também os poemas daqueles que fazem poesia hoje, dos artistas que fazem arte hoje. Vocês, cada um dos portugueses das nossas comunidades, é um embaixador da cultura portuguesa na comunidade onde vive e por isso é devido, em nome do governo português, o meu profundo obrigado por levarem a cultura portuguesa a todo o lado. Queria quase terminar dizendo que esta minha presença aqui é também um reconhecimento do quanto as comunidades portuguesas no mundo fazem Portugal um país maior para nós que nunca saímos de lá. Nós sabemos que Portugal é um país rico porque é rico pela diversidade, é rico pela presença de todos no mundo, é rico por tudo o que trazem cada vez que regressam a Portugal, de uma sabedoria mais alargada, do vosso contributo, daqueles que já regressaram e que levaram a experiência do que aprenderam noutros países. Fazem de Portugal um país muito maior. Finalmente, e queria agora usar a outra língua, usar o inglês, porque quero falar também àqueles que se calhar não têm a língua portuguesa tão presente ou que não fazem parte da comunidade portuguesa. So now in English for all of you who are just attending this ceremony because you are not part of the Portuguese community, or for those of you that don't master Portuguese as well as you one day you will. I'd like to thank you for making this Portuguese community even greater. I'd like to thank you for sharing with us Portugal also here in New Bedford. And I'd also like to give you a word of recommendation. Know our culture, know our language, know our people, because they're all extraordinary. Viva Portugal, viva as comunidades portuguesas, viva a comunidade portuguesa de New Bedford. E em seguinte temos o Sr. Roberto Medeiros, é do artesanato, o coordenador do artesanato dos Açores. Boa tarde, Sra. Presidente dos Matos. Yes. É uma honra hoje termos entre nós figuras tão importantes como o Ministro de Educação de Portugal, o Cônsul de Portugal e o Presidente do Tribunal Superior de Massachusetts, que é também natural da minha terra, da Vila de Água de Pá, que está aqui e que eu gostaria de lhe mandar daqui um abraço. Como dizia também, eu gostava de mandar um abraço e de recordar que está também entre nós o Presidente do Conselho do Tribunal Superior de Massachusetts,
juiz Filipe Raposa, a quem é daqui envio um grande abraço, porque é um orgulho para nós a sua presença aqui neste dia em que festejamos Portugal. O juiz Filipe Raposa é descendente de gente da minha terra, da Vila de Água de Pato, Concelho da Lagoa. É uma honra para nós também estar aqui também entre nós, não só as autoridades municipais, mas também os veteranos do FEIAL, que eu tive a grande alegria de recordar alguns dos antigos jogadores que eu conheci quando fui também presidente do Santiago em São Miguel. Quero também felicitar as duas senhoras que estão envolvidas, que são as duas, a ex-presidente e a presidente atual do Liga de Portugal, e também quero felicitar a senhora Maria Tomásia, que há 25 anos também faz parte da direção e colabora nas comemorações do Dia de Portugal. É uma honra estar aqui neste dia, entre vós, convosco, e recordar que há 25 anos que eu festejo o Dia de Portugal fora de Portugal, mas com portugueses, com açorianos, aqui nos Estados Unidos da América. O que me trouxe aqui, como nos últimos 25 anos, foi o artesanato, os artesãos, os embaixadores com arte nas mãos, que vieram ao longo desses anos todos contar a história de Portugal através do talento deles, através daquilo que eles sabem fazer. Porque um artesão, quando chega cá e começa a mostrar o seu trabalho, as pessoas perguntam-nos logo de onde é que tu vens, o que é que tu fazes, porque é que fazes isso, e então conta a história de onde vem. Portanto, o que eu queria, para terminar, é que continuemos a festejar Portugal, mesmo longe de Portugal, mas com Portugal no coração. Viva Portugal! And next, I'm going to switch over to English for now. Next, we have the delightful task of giving away some scholarships. Because of the pandemic, we were unable to really get together and do what we needed to do to distribute the scholarships. So we're taking the opportunity today to do so, and we have some excellent individuals here, hardworking and excellence in education. So I will let Dulce take over. I would also like to acknowledge Amanda Pereira, who was part of the scholarship, Paula Freitas, Joe Pereira. If you guys would like to be honored, come up here and help me give out the scholarships. It'd be gratefully appreciated. Okay, thank you. First recipient is Ryan Rigo. There's a story with me and this young man. When I call people up, my phone says sugar daddies. So when he received my phone call, he didn't return the call because he found it suspicious. I said, honey, my husband's my sugar daddy. I saw I named the tanning salon after him. Congratulations. It's an honor, and it's a good news. Second, Cameron Sylvia. Third, Derek Arribada. I'm sorry if I said it right. Nicole Andy Almeida. Save the best for last.
Kayla Anthony. I'm only kidding. They're all the best. They're all very, very special. I hope they use this to continue their education. They're all still in school. And some are going into medical. And the other ones are going into some other things. I apologize. I just know some. Ai, Jesus querido, isto agora que me custa. I'd like to call up Doutora Leslie Vicente for the Discovery Language Academy. Can I say thank you? Yes. On behalf, eu vou falar bocadinho em inglês e depois vou passar a português. But on behalf of Discovery Language Academy, our executive board, our teachers, of course myself, our staff, our parents, and especially our students, we want to thank you. Quero agradecer ao Dia de Portugal, em nome do Conselho de Administração, dos nossos pais, dos nossos professores, de nossas professoras e de todos da nossa escola, principalmente os nossos alunos, que realmente quem este subsídio vai ajudar são eles, não é? E finalmente quero dizer uma coisa, a razão que o Ryan Pereira fala tão bem português é porque ele foi aluno na escola portuguesa. Obrigada. E agora vamos passar para o artesanato e vamos dar um certificado. Os outros não estão aqui. Vamos apresentar o certificado ao Sr. Roberto Medeiros e vamos entregar o resto dos certificados para ele distribuir para os restos dos artesanatos que passaram aqui. Muito obrigado em nome da Associação Mosaico, da qual sou presidente e represento, e também em nome dos 8 artesãos que estiveram presentes nas celebrações do Dia de Portugal em Bedford e que são naturais dos Açores, do continente português, do Porto e de Cabo Verde. Muito obrigado. Next, we have this wonderful Discovery Language Academy folkloric performance group who is going to perform for you 2 dances. After they dance, we will march down to the Whaling Museum and we will have a small reception there for everybody, so everyone is welcome down there afterwards, okay? We will now present the Discovery Language Academy Folkloric Performance Group.
Ora, muito boa tarde a todos. Gostaria, primeiro que tudo, de cumprimentar o Sr. Ministro da Cultura e da Educação de Portugal, o Sr. Cônsul de Portugal em New Bedford, o Sr. Deputado Estadual daqui do Estado de Massachusetts, convidar também o Presidente da Comissão da Comemoração dos 25 anos do Dia de Portugal aqui em New Bedford, e também convidar ao Mayor de New Bedford a possibilidade de nós estarmos presentes neste evento. Certamente, quando pensámos vir aos Estados Unidos nessa nossa digressão, tentámos também inserir no nosso programa, além dos jogos de caráter de futebol, que é a modalidade que nós praticamos, e os convívios que nós costumamos fazer com as comunidades portuguesas e com as entidades e com os clubes que nos recebem, foi também tentar visitar lugares de importância aqui na Nova Inglaterra. Hoje já estivemos no Museu da Baleia aqui de New Bedford, e essa possibilidade também está não só na comemoração do Dia de Portugal aqui em New Bedford, mas também dos 25 anos da comemoração desta data, das bodas de prata. Felizmente a pandemia permitiu-nos que pudéssemos estar precisamente neste ano a comemorar essa data. Apenas só também agradecer mais uma vez, é aquilo que temos um pouco para dizer, e levar até vós aquilo que os portugueses que vivem nos Açores pensam dos imigrantes e da comunidade portuguesa. Era isso que nós esperávamos. Estamos, na realidade, muito satisfeitos e muito agradecidos por aquilo que as pessoas, aqueles que nos receberam, tanto da Ilha do Faial, mas todos aqueles que falam a nossa língua, alguns deles que vieram para cá e emigraram, outros que já nasceram cá, mas que têm raízes com o nosso país, e mais particularmente com a nossa região, a região autónoma dos Açores. Agradecer a todos e dizer uma coisa, que é: nós levamos todos os imigrantes e os Estados Unidos, especialmente essa Nova Inglaterra, no coração, e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade que nos deram de estar presente neste dia tão importante para as comunidades portuguesas e para o país que é Portugal. Muito obrigada. I'm going to ask you to bear with us just for a few moments. We're going to take some pictures up here before we march down, okay? And thank you so much for coming. All of you are very welcome to join us at the Whaling Museum as we march down, and we're going to have some refreshments. Thank you very much.